Pai, nós te louvamos e bendizemos nesta noite e uma vez mais, Senhor, te agradecemos, ó Deus, poder estar aqui, Senhor Deus, Pai, com o coração aberto, Senhor, com o coração receptivo, Senhor, para receber, Senhor, aquilo que Tu tens para nós hoje, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu falas, Senhor, a cada um de nós, Senhor, e falas também através da Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, Deus, nós pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor Deus, traz revelação aos nossos corações, Senhor, da Tua pessoa, daquilo que Tu tens para nós, Senhor. Nós pedimos mesmo, Senhor, Deus, agora, Senhor, Santo Espírito, vem sobre nós, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, dá-nos mesmo entendimento, Senhor, de tudo aquilo que Tu queres que cada um de nós possa aprender, saber e conhecer, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado, sim, Deus, abençoamos, Senhor Deus, Pai, Senhor, aqueles também que nos ouvem nos seus lares, nas suas casas, Pai, Senhor, profetizamos vida para eles, Senhor, profetizamos cura, Senhor, no nome de Jesus, Senhor Deus, falamos mesmo por um espírito aberto para receber, Senhor, tudo aquilo que vem de Ti, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e nós te adoramos, e o povo de Deus diz amém. Antes de iniciar a palavra, só queria lembrar aos irmãos que no domingo não vamos ter reunião aqui, mas vamos ter no sábado às 19 horas. Por isso será transmitida, a mensagem será transmitida no sábado à noite online, amém? Será transmitida então no sábado à noite. Vamos ter conosco um casal que vem da África do Sul, já estiveram conosco anteriormente, Deus o usa no profético e também na cura, e certamente irá trazer uma palavra para encorajar e motivar a Igreja de Cristo, amém? Aleluia! Então, irmãos, vou continuar o nosso ensino e hoje é a última lição, a não ser que Deus queira que eu faça mais alguma, amém? Mas, em princípio, será a última lição, a lição número 6, em como estar sintonizados com a voz de Deus. E nós vimos que Deus falou desde do Antigo Testamento, Deus falava de muitas maneiras, amém? Nós vimos as várias maneiras que Deus falava, não só falava através dos seus profetas, amém? Como também através de anjos, e nós vimos várias coisas, e vimos que depois Deus falou, quando o Verbo se fez carne, começou a falar através de Jesus Cristo, e hoje Deus fala através do seu Espírito, amém? Nos dias de hoje fala pelo seu Espírito, e nós começamos a ver a semana passada como é que o Espírito Santo fala, como é que nós podemos discernir a voz do Espírito Santo. E nós vimos que o primeiro ponto para nós sabermos e entendermos a voz do Espírito Santo é pela palavra, é pela palavra. É pela Bíblia. A Bíblia não é só um livro com algumas páginas escritas, ela é acima de tudo um livro que é espírito e é vida, porque a palavra de Deus é espírito e vida. A Bíblia é a revelação mais verdadeira de Deus. É a revelação mais verdadeira de Deus. Lembre-se que o Verbo se fez carne. Jesus veio a este mundo para revelar o Pai, amém? E por isso a Bíblia, sendo o Verbo, é a revelação mais verdadeira de Deus. Por isso entendam que a voz do Espírito nunca estará em desacordo com a palavra de Deus, nunca estará em desacordo, amém? Em 2 Timóteo 3, vamos ler do verso 16 e 17, diz o seguinte, diz assim, toda, não é só alguma. Algumas pessoas têm a tendência de tirar algumas palavras, diz, isto não é para o dia de hoje. Não, a Bíblia diz toda a palavra, amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou é o Espírito de Deus, amém, que inspira essa palavra, é inspirada por Deus, e note, essa palavra é sempre proveitosa, por mais que a gente ache que certas escrituras não se aplicam nos dias de hoje, não, toda a palavra de Deus é proveitosa, para ministrar, sobretudo para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os nossos próprios erros. Quem é daqui acha que não tem erros? Todos nós temos erros, amém? Para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Se nós queremos saber qual é a maneira certa de viver, nós precisamos, amém, tomar posse da palavra de Deus. Note, a fim de que todo homem de Deus, homem ou mulher de Deus, tenha, note, capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, todas as boas ações, amém? Se nós queremos ter mais discernimento, se nós queremos ter unção de Deus, se nós queremos ter sabedoria, nós devemos abrir a Bíblia, amém? Querem desfrutar da glória de Deus, amém? Querem desfrutar da sua glória, do seu poder, abram a Bíblia. A palavra de Deus é a chave. Se nós somos sinceros em querer ouvir o Espírito de Deus, então também devemos ser sinceros, amém, acerca do ler a palavra de Deus ou de ler a Bíblia. Nós não podemos, de maneira nenhuma, querer ouvir o Espírito sem conhecer a palavra. Amém? Estão comigo? Quando lemos a palavra, estamos a ter comunhão com Cristo. Lembre-se que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, quando lemos a palavra, estamos a ter comunhão com Cristo. Eu, muitas das vezes, quando leio a palavra, eu sinto-me como se Cristo estivesse ali ao lado de mim, Jesus estivesse ao lado de mim e estivesse-me a ensinar essa palavra. Imagine estar sentado e alguém está ao lado de si. E está ao lado de si. Amém? E Ele está ali para nos ensinar. Amém? Então, quando lemos a palavra, estamos a ter comunhão com Cristo. Porque o Espírito pega nessa palavra que nós estamos a ler e faz com que ela se torne Espírito em nós. Por isso é que muitos de nós, muitas vezes, estamos a ler e nós lemos aquele versículo que a gente já leu tantas vezes e de repente aquele versículo faz... Olha, nunca tinha visto isto. Nunca aconteceu com vocês. Comigo acontece tantas vezes, amém? Parece que aquilo ganha vida, aquela palavra salta, amém? E nós ficamos todos entusiasmados, amém? Então, o Espírito pega nessa palavra e faz com que ela se torne vida para nós. Em João 6:63, o próprio Senhor Jesus diz assim, é o Espírito quem dá vida. Note, João 6:63. É o Espírito quem dá vida. A carne para nada aproveita. Ou seja, as palavras da carne, as palavras que nós aprendemos neste mundo, não quer dizer que não são boas, entendem? Mas não tem espírito e vida. Os irmãos entendem? Não tem. A palavra de Deus é que tem espírito e vida. Então, por isso é que a carne em nada se aproveita. E depois note que Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e vida. Quando vocês estão a orar a Deus, ou pegam numa escritura, não peguem nessa escritura só para pegar. Vocês têm que colocar no vosso coração que aquilo que estão a falar é espírito e vida e vai realizar aquilo para que foi enviada. Se foi enviada para cura, vai operar como cura. Ainda ontem eu estava com uma gripe e estava a dizer ao pastor, sério, uma gripe agora? Foste tu que me pegaste, com certeza. Mas eu disse assim, uma gripe agora, vou ter visitas, vem pessoas da África do Sul, vem aí o meu irmão, vem tudo. E eu era assim, meu Deus, tanta gente em casa, eu não posso estar gripada agora, de maneira nenhuma. E eu disse, Deus, isto não me pertence, por isso, no nome de Jesus, como está escrito, pelas suas pisaduras fui sarada, gripe, vai-te embora. E só disse isto, não disse mais nada. Graças a Deus. Hoje estou como se não tivesse tido nada. Amém? Irmãos, entendam, tem que pegar na palavra e crer que ela é espírito e é vida. Eu não sou mais que ninguém. Tudo tem a ver com aquilo que nós acreditamos verdadeiramente no nosso coração. Os irmãos entendem? É o Espírito, então, quem sopra a vida sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus já tem para nós o sim e o amém. Mas muitas das vezes a gente pega nessa promessa, volta a buscar
a promessa de Deus sobre a cura, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma promessa de Deus que diz que fomos sarados. Não vamos ser, já fomos sarados. Cristo pagou o preço dessa cura já na cruz. Fomos sarados. Só que parece que muitas das vezes nós não entendemos, porque não colocamos, não vemos que há espírito e vida nessa promessa. A promessa de Deus tem espírito e vida. Creiam nisso e comecem a aplicar essas promessas da maneira correta, porque é o Espírito quem sopra a vida sobre as promessas de Deus. Ele sopra a vida sobre os ensinos de Cristo, sobre os ensinos de Jesus. Ele sopra a vida. Quando nós estamos a ouvir, sei lá, uma parábola de Jesus, amém? Quando nós estamos a ler e a ouvir, Jesus está a soprar a vida nessa parábola para nós a entendermos e para nós a aplicarmos na nossa vida. Os irmãos entendem? Ela precisa ser aplicada. Jesus não deu ensinos, não falou sobre parábolas só para ficarem a um registro. Não, foi para ser aplicado nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém? Então o Espírito sopra a vida. Ele não só sopra, mas faz com que as promessas de Deus sejam nossas, porque é o Espírito que vai criar vida nessas promessas. Os irmãos entendem? Amém? Hebreus 4:12, gosto muito de ler Hebreus 4:12, eu penso que todos conhecem essa escritura, que diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Volto a dizer, vamos ler outra vez. Porquanto a palavra de Deus é o quê? É viva e é eficaz. É eficaz. Note, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Nós podemos ter uma espada à nossa frente, nas nossas mãos, e podemos cortar seja o que for, amém? Mas a palavra de Deus diz que ainda é mais eficaz do que essa espada que está a cortar, sei lá, uma folha de papel ou sei lá o quê. Os irmãos entendem, é mais eficaz, é mais verdadeira, é mais real do que a espada que a gente possa ter na mão. Os irmãos estão a entender? É mais eficaz. E note, diz, capaz, a palavra é capaz de penetrar. E eu achei isso tão lindo, note, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma do espírito. As coisas da alma das coisas do espírito. Note, e depois de juntas e medulas, até da nossa carne, coisas da nossa carne, a palavra pode dividir. E é sensível, a palavra é sensível para perceber os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Muitas das vezes nós dizemos, eu estou a fazer isto de coração. E o Espírito Santo está lá com uma grande lupa e diz, uau, será mesmo? Os irmãos entendem? Quantas vezes já ouvi pessoas a dizer, estou a fazer isto de coração. E depois a gente vai ver mais tarde que não foi do coração. Eu amo de todo o meu coração. Os irmãos estão comigo? A palavra tem o poder, é sensível para perceber isso tudo. Por isso, muitas das vezes, eu vou dizer isto sem magoar, sem querer magoar, ofender ninguém, mas às vezes há pessoas que vêm à oração, e nós, Deus pôs em nós uma unção especial, né, para poder ajudar as pessoas, né, aos pastores. E às vezes nós vemos aquela pessoa vem pedir uma oração e nós sentimos o Espírito Santo dizer assim, não é bem isso. Os irmãos entendem? Não é que Deus vai revelar as coisas das pessoas, mas a gente entende que o coração, às vezes, daquela pessoa não está a ser sincero para aquilo até que necessita. Os irmãos estão a entender? Às vezes nós podemos pedir, Senhor, abençoa o meu marido, mas lá no coração estar a pensar assim, Senhor, dá-lhe uma castada. Os irmãos entendem? Deus conhece a intenção dos corações. Então nós vemos aqui que ela é sensível, a palavra, para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então como é que podemos distinguir entre as nossas emoções,
a nossa mente e o intelecto, que são da alma, assim como a nossa vontade, que é da alma, como é que nós podemos distinguir isso a voz da alma da voz do Espírito? Porque nós acabamos de ler, amém? Acabamos de ver que ela penetra a ponto, a palavra penetra a ponto de dividir a alma do Espírito. Como é que nós podemos distinguir essa voz da alma da voz do Espírito? Uma vez que Hebreus aqui diz que a palavra divide. Amém? Como? Primeiro, deixem-me começar por falar de uma maneira simples, é bom entendermos que se estivermos sempre a tentar controlar cada coisa que fazemos ou cada voz que ouvimos, isto pode se tornar um ato religioso. Pode se tornar um ato religioso ou legalista. E não estaremos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas podemos trabalhar, graças a Deus que podemos trabalhar nessas áreas frágeis da nossa vida, em que a gente gosta parece controlar tudo. Não sei se já notaram que há pessoas que controlam tudo. Usam a Escritura de Deus. Se alguém faz alguma coisa, olha, a Escritura diz isso. Controlam tudo. Cuidado. Nós não estamos aqui para controlar ninguém. Amém? Mas infelizmente há muitos crentes que passam a vida a controlar tudo. Qualquer problema em casa, olha que a Bíblia diz isto. Olha que a Bíblia... Sério? É tão fácil usar a Bíblia para dizer, usar a Escritura para dizer, olha que a Bíblia diz isso, mas é tão difícil a pessoa mudar quando também tem problemas. Apontar o dedo é fácil. E os outros estão a apontar por nós, como diz o pastor. Há um a apontar para o outro. E os outros que estão a apontar para nós. Os irmãos entendem? Então temos que ter cuidado, amém? Temos que pedir mesmo para Deus trabalhar nas áreas frágeis da nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Muitas das vezes podemos pensar que estamos a ouvir o Espírito e não ser verdade. Quantos homens e mulheres de Deus, quantos homens, eu falo por mim também, houve alturas que eu pensei que estava a ouvir Deus e não era Deus, depois descobri que não era, amém? Quantos homens e mulheres de Deus não passaram por situações em que pensavam estar a ouvir Deus, mas não estavam? Por exemplo, quantas pessoas já não mudaram a sua chamada, dizendo, Deus agora chamou-me para a profecia. Uma semana é profeta e na semana seguinte já vai, não, agora Deus chamou-me para ser pastor, ou líder, ou sei lá o quê. Estão sempre a mudar a chamada. A chamada está sempre a mudar. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia têm certas posições no ministério que foram chamadas, notem, as chamadas de homens e as chamadas de Deus. Cuidado. Amém? No ministério, certifique-se que a sua chamada é de Deus e não dos homens. Os irmãos entendem? Entendam que Deus é imutável. Ele não está lá no céu a fazer planos em que nós numa semana vamos ser um líder de louvor e na semana seguinte põe-nos como pastores. Deus não muda. Deus é imutável. E Ele pôs-nos já uma chamada na nossa vida e é aquela chamada e Deus não vai mudar. Os irmãos entendem? Deus não muda. A verdade é que muitas pessoas recorrem hoje em dia a tudo para terem títulos e posições no ministério. E sabem porquê? Porque dependem muito da sua vontade, dependem muito das suas qualificações, das suas habilidades, amém? Para terem uma chamada de Deus, para terem uma chamada. Eles quase que se obrigam a ter uma chamada de Deus. Os irmãos entendem o que eu estou a querer dizer? Amém? Não querem ouvir a instrução do Espírito, amém? Mas querem uma chamada baseada em suas obras e isto vira religiosidade e é aqui que nós vemos a voz da alma e não a voz do Espírito. Os irmãos entendem? Então, entender como o Espírito Santo fala é crucial para um verdadeiro discernimento. Senão, iremos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos a desejar,
Amém? Aquilo que nós estamos a desejar, faremos as nossas próprias escolhas. Hoje eu vou ser isto, amanhã vou ser aquilo, hoje vou estar aqui nesta igreja, amanhã vou estar naquela. Nós fazemos o que nós queremos, amém? E estas coisas são coisas que vêm da alma, e depois vamos dizer, o Espírito é que me guiou para ali, o Espírito é que me guiou para fazer isto. E vamos entrar na rede do engano, porque é mais fácil a gente enganar alguém do que aceitarmos que estamos a manipular uma posição. Muito mais fácil. Ainda me amam? Então, nós temos que distinguir as coisas que são da alma. As coisas que são da alma envolvem muito a nossa vontade, o nosso querer, a nossa intenção, a nossa habilidade, o nosso conhecimento. As coisas do Espírito não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os irmãos entendem? Então, o primeiro ponto, vimos que o Espírito fala pela palavra. Começamos a semana passada a ver, acrescentei coisas novas aqui sobre esta situação. Então, sobre a palavra. E o segundo ponto que eu comecei a falar a semana passada pelo silêncio e quietude. Se os irmãos estão lembrados, amém? Silêncio, até é a parte mais fácil de se alcançar, pois até o próprio Jesus disse em Mateus 6, verso 6, Jesus disse que nós devíamos entrar no nosso quarto, amém? E ali em privado orarmos ao Pai. Não, vamos ler, diz assim: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, aí é que deve ser o lugar da oração. Não necessariamente só no quarto, mas Jesus está a dizer num lugar de privacidade. Ok? Note, vai para o teu quarto e após teres fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Ou seja, Jesus estava aqui a querer dizer que a oração que é feita em privado não tem tantas distrações. É por isso que quando nós oramos, vocês já repararam, não sei se todos vocês, mas eu tenho muito esse hábito, quando nós oramos, nós fechamos os olhos. Amém? Nós fechamos os olhos, amém? Quando fechamos os olhos, nós estamos a nos fechar, de certa maneira, a nos fechar para as coisas visuais, naturais, que nos podem distrair. Nós estamos a fechar os nossos olhos para essas coisas e estamos a querer olhar, amém? Com os nossos olhos espirituais, do espírito recém-nascido, amém? Estamos a querer olhar para Jesus. Concentrarmos nele, porque é para ele que nós estamos a orar. Então é muito importante nós termos um lugar privado, como o Senhor diz aqui, porque nesse lugar privado nós estamos a dizer que todas as distrações, amém? Estamos a dizer não a todas as distrações. Esta até é a parte mais simples de se fazer, dizer não às distrações, que é, por exemplo, desligar o telemóvel, desligar a televisão, a internet, é até dizer às pessoas, olha, desculpa que agora este é o meu tempo, amém? De estar disponível para Deus, amém? Nós pegamos naquele tempo e dizemos que este tempo, Senhor, agora é para Ti. Senhor, eis-me aqui, estou disponível para Ti. E fechamos a nossa atenção para as outras coisas, amém? Para as outras coisas. Por quê? Porque a oração é, na realidade, uma comunicação entre duas pessoas. Neste caso, nós e Deus. Deus é uma pessoa, amém? Entre nós e Deus, amém? E envolve o falar e o ouvir entre ambos. Mas muitas das vezes a nossa oração é: Deus dá-me, Deus quero, Deus ajuda-me, Deus. E Deus quer que a gente lhe dê um espaçozinho para Ele falar conosco e dizer assim:
está bem, filha, mas será que é mesmo isso que tu precisas? Não será que nós não damos tempo a Deus responder? E a oração devia de ser uma comunicação a dois. Vemos também que a intenção de Jesus é que houvesse uma privacidade entre ambos, como eu acabei de dizer. Por isso, a oração devia ser feita num quarto, longe das distrações. E como é que nós podemos procurar um lugar de silêncio e quietude num mundo que nos alicia a estar conectados com outras vozes? É a coisa mais incrível hoje. Em qualquer lugar que eu vou, as pessoas estão conectadas com o telemóvel de uma maneira incrível. Uau, Deus ficaria super abençoado se nós estivéssemos assim conectados com eles. Desde o mais pequenino ao mais idoso, anda tudo agarrado ao telemóvel. 24 horas no dia, ali estão eles. Triste, não é? E damos a Deus que é 5 minutos e já vais com sorte. Oh Deus, não tive tempo. É o que nós dizemos. Oh Deus, desculpa, mas não tive tempo. Senhor, perdoa-me e tal. E fazemos uma oração rápida e boa noite ou bom dia e lá vamos nós. Ou no carro mesmo. Estamos assim, vivemos uma era assim agora. Amém? Como então achar um lugar de silêncio e quietude? Como é que podemos buscar um lugar para nos aquietar e nos sintonizar à voz do Espírito Santo de Deus? Eu começo por dizer primeiro que para o Espírito Santo nos guiar a uma oração profunda, que é isso que Ele quer, amém? Ele espera nos encontrar nesse lugar de quietude. Então, deixem-me explicar assim. Silêncio é saber nós pormos de lado as distrações à nossa volta. Pormos de lado. Mas a quietude é a parte mais difícil. A quietude é saber silenciar as vozes da alma. Aí é que é Ena ou ai de mim. Amém? Sabemos dizer como diz o salmista, aquieta-te, ó minha alma. Todo o barulho, ansiedades, emoções, todo o stress, o peso dos fardos financeiros, o peso do trabalho, o peso da saúde, o peso dos filhos, da mulher, do marido, o peso dessas coisas, do trabalho, tudo isso cria em nós um caos interior. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente começa a orar, a gente até começa bem. Houve uma altura que eu dizia assim, Deus, algo está errado comigo. Havia tanto stress à minha volta que eu começava a orar, começava muito bem, de repente a minha mente, os meus pensamentos fugiam para aqui, fugiam para ali, e de repente eu dizia assim, então, mas eu estava a orar. Lá voltava eu para a oração outra vez. Um caos interior. Verdade ou não? Então, aquietar a alma é a parte mais difícil. Amém? Muitos crentes nem sabem que têm esse caos interior, até começarem a orar. Mas a verdade é que esse caos sempre está lá. Sempre está lá. E nem o notamos até ao momento em que decidimos aquietar verdadeiramente o nosso coração. Nós não, muitas das vezes, nem sabemos. Nós vivemos o dia a dia debaixo de um caos interior. Vocês dizem, pastor, não pode ser. Pode ser. Problemas de saúde, de casa, o que está a passar no negócio, o que está a passar com os filhos. A oração, meus irmãos, não é a oração que traz o caos. Nunca pensem nisso. A oração não traz caos nenhum, mas revela-nos o nosso caos interior. Revela-nos o que está no nosso interior. Mostra-nos como é que nós estamos, até espiritualmente. Por isso é que a gente, às vezes, sabem como nas baterias põem lá aquele coisinho para medir lá a água e o óleo e aquelas coisas todas no carro.
Amém? Por isso é que nós às vezes temos que medir como é que nós estamos interior, medir a nossa fé, medir o nosso estado espiritual, como é que ele anda. Se nós tirássemos agora um tempo de quietude, antes de alcançarmos essa quietude, veríamos muitas coisas vir ao de cima que estão guardadas no nosso interior. Nós iríamos pensar até coisas do passado. Eu não sei se vocês, já aconteceu com vocês. Às vezes eu começo a orar e de repente vem uma coisa do passado. E eu fico assim, será que foi o Espírito Santo que disse para eu me lembrar disso? Mas depois a voz interior do Espírito diz, não, foste tu que te lembraste, desviaste. Não, Deus brinca até connosco, Ele ama-nos, Ele mostra-nos como é que nós estamos. Se nós nos desviamos, Ele alerta-nos. Os irmãos entendem? Agora, imaginem-se a andar com esses fardos, julgos e fardos negativos durante todo o dia. Por isso é que muita gente é facilmente demovido da fé, da sua confiança em Deus e na palavra, por causa desse caos interior. Muita gente afasta-se de Deus e da igreja por causa não sabem lidar com esse caos interior, não sabem aquietar a alma e dizer, eu vou esperar em Deus. E esse esperar em Deus começa sempre com a palavra de Deus. Nunca se esqueçam disso. Salmos 46, o verso 10, conhecem bem essa escritura, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei. Este aquietar leva-nos a uma revelação de Deus. Note, aquietai-vos e sabei. E sabei. Este aquietar vai trazer revelação de Deus ao nosso interior. Se nós não nos aquietarmos, nós não vamos conhecer mais de Deus. Precisamos nos aquietar. Notem que para o conhecermos ou saber quem Ele é, precisamos nos aquietar. Êxodos 14, o verso 14, diz o seguinte, diz assim, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Nós precisamos nos aquietar, só de nos aquietar, se queremos que Deus nos ajude nas nossas lutas. Como é que eu posso saber como vencer uma batalha se eu não sei esperar em Deus para Ele me dar as armas necessárias, amém, para com Ele vencermos? Precisamos nos aquietar. E se nós nos aquietarmos em Deus, aquietarmos aquelas preocupações, aqueles problemas que estão sempre ali a rolar. Vocês já notaram que às vezes há situações na vossa vida que estão sempre a rolar, sempre a rolar, sempre a rolar na vossa mente, sempre a rolar? Essa situação precisa ser removida, essa batalha, essa luta precisa ser removida. E como? Aquietando-nos em Deus. Aquietando-nos em Deus. Amém? Precisamos de nos aquietar. Por isso, parem, muitas vezes, deixem-me dizer assim, parem de se esforçar, de batalhar, parem de tentarem resolver os problemas por vós próprios. Parem de fazer isso. Aprendam a entregar tudo a Deus. Não é isso que Deus diz? Que nós devemos entregar a Ele todas as nossas ansiedades e Ele cuidará de nós. Não é nós que cuidaremos, é Ele quem cuidará de nós. Amém? Aprendam a entregar tudo a Deus em oração. Salmos 37,
o verso 7, só a parte A, não vamos ler tudo, só a parte A do verso 7 diz assim: descansa na presença do Senhor e espera pacientemente nele. Isto é uma tradução da Viva ou da Mensagem, amém? Diz assim: descansa na presença do Senhor e espera pacientemente nele. Espera, tem calma, descansa. Deus já fez tudo. Sabe, o problema que nós temos, eu estava a orar sobre isso e de repente Deus disse-me assim: o problema do ser humano é que eles pensam que eu ainda não fiz tudo. Mas Deus já fez tudo em Cristo Jesus. Tudo. Ele não vai tornar a mandar o seu filho para fazer tudo de novo. Ele já mandou, uma vez por todos, sacrifício completo. Então descansem no Senhor, descansem. Muitas pessoas não entendem que a parte desta quietude está simplesmente no descansar naquilo que Deus já fez por nós. E esse descansar implica, tem fé, confia, está escrito. Isso está escrito, é meu, acabou-se. Os irmãos entendem? A nossa oração deve começar, meus irmãos, por exemplo, num tempo de louvor e adoração, porque eu penso que os irmãos fazem isso, amém? E depois, saber esperar em Deus. Só que nós somos muito engraçados. Só Deus para nos amar mesmo. Nós começamos no louvor e adoração e depois queremos logo que Deus faça coisas. Nós não esperamos, ó Deus, agora o que é que tu queres falar comigo? Ó Deus, agora o que é que tu tens para mim? Quando se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você diz a Deus? Certamente deve ser como eu. Bom dia, meu Deus, bom dia, Pai, querido Paizinho, bom dia, Jesus, bom dia, querido Espírito Santo. Uau, a gente começa bem o dia, amém? Aleluia. E no outro dia estava a dizer isto e de repente veio ao meu coração: mas Deus não tem dia nem noite, para Ele não há dia nem noite. Uau, por que a gente diz bom dia? Os irmãos entendem, amém? Mas é engraçado, nós podemos nos dirigir a Deus a qualquer hora do dia, falar com Ele, dar bom dia, dar boa tarde ou boa noite, amém? Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos entender uma coisa, é que Deus está sempre presente. Ele está sempre presente e para Ele não há horas, não há dias, não há anos, não há meses. Ele está sempre presente. E então nós devemos entender que se nós estamos a louvá-lo, devemos permitir que Ele diga algo sobre essa nossa adoração a Ele. Porque certamente Ele vai dizer algo. Ele vai dizer assim: ai, obrigada filha, obrigado filho por esse tempo, obrigado por dizeres que me amares. Isto é um exemplo que eu estou a dar, amém? Não quer dizer que seja isto que Deus vai dizer. Mas nós precisamos esperar em Deus, porque Ele pode dizer assim: olha, cuidado, hoje não vais por aquele caminho que costumas ir. Isso já aconteceu conosco. Várias vezes nós passamos numa estrada e de repente depois tu dizia: não sei porquê, sinto que Deus está a dizer para não ir por esta estrada. E depois viemos a saber mais tarde que houve um acidente naquela estrada. Os irmãos entendem? Precisamos esperar em Deus. É verdade, a verdade, meus irmãos, é que de acordo com Salmos 80, versos 17 e 18, desculpem, mas Deus está a acrescentar coisas novas e eu tenho que fluir com Deus. Por isso está a demorar um pouquinho mais. Salmos 80, versos 17 e 18, diz assim: seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que tu fortalecestes para ti. Agora a minha pergunta é: nós vemos-nos, amém, como o povo da destra de Deus? Nós vemos-nos como o homem ou a mulher, amém, que Deus fortaleceu para Ele? Note, Deus não o fortaleceu
para aqueles que estão à nossa volta, mas fortaleceu-nos para Ele. E porque Ele nos fortalece para Ele, assim não nos apartaremos de Ti. Porque nós nos fortalecemos para estar com Ele, para estarmos na Sua presença, amém? Para fluirmos com Ele, nós não nos vamos apartar dEle. Vamos querer continuar com Ele. Vocês não sei se já notaram que há dias que vocês começam a louvar a Deus, amém? E vocês estão ali a louvar, a adorar a Deus e parece que não conseguem parar. Por quê? Porque estão num louvor, numa oração a Deus e estão a ser fortalecidos para Deus, e porque estão a ser fortalecidos para Deus, Deus está a nos vivificar nessa comunhão. Deus está a nos vivificar. E assim vamos invocar o seu nome. E assim invocaremos o seu nome. Amém? Então, estes versos, no fundo, estão a dizer que nós precisamos nos aquietar. E se o fizermos, a mão do Senhor vai vir sobre nós, vai nos fortalecer, vai nos vivificar. Amém? E então nós vamos ter cada vez mais prazer em invocar o nome do Senhor, porque estamos a fazer para Ele. Muitas das vezes a nossa oração está focada em nós, não nele. Estamos a orar para Ele, mas está focada em nós. Aquilo que eu preciso, a minha vontade, aquilo que eu quero. E não nele. Vira a sua oração para Deus e vai haver resultados na sua vida. Amém? Aleluia. Sabe, só quando nós paramos de tentar impor as nossas vontades, quando nós mortificamos a carne pela oração, nós aí então é que poderemos ouvir a voz do Espírito. A quietude, deixem-me explicar assim, a quietude prende a vontade carnal, mas a oração destrói o poder carnal. A quietude prende a nossa vontade, impede a nossa vontade de ter senhorio. Amém? Enquanto que a oração vai destruir o poder carnal. Saber se aquietar e estar em silêncio vai remover o caos que nos rodeia, que está à nossa volta, nos nossos pensamentos. Vocês vão notar que se começarem a buscar o lugar de quietude, aqueles pensamentos que estão sempre a girar, vão começar a desaparecer e vai haver cada vez mais oração e cada vez menos pensamentos negativos, menos emoções negativas. Amém? E aí nós vamos ter uma revelação cada vez mais profunda, amém, de Jesus Cristo. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando Ele fala conosco é para dar a revelação de Jesus. Depois, quando nós temos o foco dessa revelação de Jesus, vai fazer com que tudo o que nos rodeia colida com a revelação que irá fazer cair por terra tudo aquilo que impede nós de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Vai colidir essa revelação de Jesus, mas vai colidir, amém? E vai fazer cair por terra tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. A meditação do mundo, aconselhada pelo mundo, diz que nós devemos esvaziar a mente. Fazem yoga, fazem outras coisas para esvaziar a mente. A meditação de Deus já diz o contrário. A meditação de Deus diz para nos enchermos, para meditarmos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ou o meditar naquilo que Deus diz vai ser substância ou vai ser alimento que impedirá espíritos negativos, pessimistas, amém, espíritos malignos invadirem a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções ou a nossa vontade. Como a mente vazia que o mundo fala, faz. Sabem, os espíritos malignos procuram mentes vazias. Procuram mentes vazias.
É por isso, como filhos de Deus, se não queremos estar cheios de pensamentos negativos e ideias negativas, vamos nos encher da palavra de Deus e o Espírito Santo nos guiará diariamente para lugares de descanso. Para lugares de descanso. Para muitos crentes, este aquietar e meditar leva alguns minutos. Para outros, até pode levar dias ou o tempo em que a nossa carne para de se debater. Mas aquietem-se, porque é o silêncio e a quietude que vão permitir nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus. Que essa voz se torne audível para nós. O terceiro ponto, e este é um ponto pequeno, é a obediência. Obediência. Ou obedecer aquilo. Se querem que o Espírito fale, e ele fala, temos que obedecer àquilo que ele fala. Em Salmos 37, 23, diz o seguinte, diz assim: o Senhor firma os passos do homem justo. Outras Bíblias diz do homem bom. O Senhor firma, mas a verdadeira tradução é: o Senhor firma os passos do homem justo, e no seu caminho, no caminho de Deus, se compraz. Que passos é que o Senhor guia? Amém? Que passos é que o Senhor guia? Os passos do justo. Amém? Não é o que nós estamos a ler? Os passos do justo. Provérbios 3, verso 6, também diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Se nós reconhecermos Deus, Ele vai nos conduzir e vai nos fazer andar de maneira justa. Amém? Se nos deleitarmos nele, Deus guiará os nossos passos, como justos que somos. Fomos justificados, somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus, agora ouça o que eu quero dizer, Deus não guia os passos dos desobedientes, amém? Ou dos ímpios, mas segundo a sua soberania e a sua graça redentora, Deus dará a todos a oportunidade de se arrependerem e serem guiados pelo Espírito de Deus. Amém? De serem guiados por Ele. Mas Deus não dá instrução ou guia ímpios e rebeldes. Deus não dá instrução a ímpios e rebeldes. E isto quer dizer que se queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, se queremos ouvir a sua voz, precisamos andar em obediência. Entendam que Deus falará e depois deixará de falar até obedecermos aquilo que Ele já falou. Até obedecermos. Muitos evitam ou não querem ouvir a voz de Deus porque sabem que Ele trará à lembrança coisas que Ele falou, até pela palavra, e coisas que nós não obedecemos. Muitos não querem ter uma oração profunda, pois sabem que nessa oração Deus pode revelar coisas que eles não estão a praticar. Então muita gente não quer ouvir a voz do Espírito. Há muitos crentes que não querem. Pode nos chocar, mas é verdade. Gostam de ouvir uma pregação, gostam de que orem por eles, mas o resto ficamos por aí. Deixem-me dizer assim, atrasos são desobediências, e explico. Levar tempo a obedecer é desobediência a Deus. Se nós dizemos, não faço agora, eu faço mais, é desobediência a Deus. Quando ouvimos Deus pela palavra ou pela sua voz em nosso interior e obedecemos, essa voz vai se tornar cada vez mais clara e mais nítida para nós. Então deixem-me dizer assim, se querem ouvir a voz nítida do Espírito Santo de Deus, obedeçam. Aprendam a obedecer aquilo que a palavra pede, que a palavra diz. Amém? Da parte de Deus. Por exemplo, muita gente não gosta que se fale no dízimo.
Mas o dízimo é para manter a obra de Deus na terra. Amém? E pertence a Deus. Não a nós, a Deus. O perdoar. Muita gente não gosta de perdoar. Diz, cá me fazes, cá me pagas. Mas Deus diz, perdoa. Mas nós precisamos, nós achamos que é melhor até ir para o outro lado do que perdoar, do que nos reconciliar. Meus irmãos podem ir para o outro lado, mas a falta de perdão vai consigo. Submeter-se, cumprir com os votos que fazemos a Deus. Há muita gente que faz votos a Deus e depois não os cumpre. Cuidado com isso. A Bíblia diz, cumpre o teu voto. E não demores a cumprir. É também no lugar de silêncio e quietude que podemos fortalecer a nossa obediência a Deus. É nesse lugar que nós fortalecemos a nossa obediência a Deus e a sua palavra. E, sendo assim, a voz de Deus será cada vez, volto a dizer, mais clara, mais nítida para cada um de nós, se o buscarmos de todo o coração. Em Isaías 1, verso 19... E esta tradução engraçada em inglês diz, se obedecerdes e ouvirdes, mas em português diz, se quiserdes, que eu até acho interessante. Em Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. A minha pergunta é, quem quer comer o melhor da terra? Todos nós. Amém, eu quero. Amém. Mas nota aqui, este comer do melhor... Amém? Envolve o crer. E envolve o ouvir. Se quiserdes, ou seja, agora parte de ti o comer o melhor da terra. Parte de nós. Não é Deus que impede nós comermos o melhor da terra. Somos nós mesmos. Este querer envolve obediência. Entendam então que o não é a desobediência que impede Deus de falar. Não, desculpem, falei mal. Entendam então que não é a desobediência que impede Deus de falar. O que ela faz é nos impedir de ouvir e de desfrutarmos o melhor que Deus tem para nós na terra. Porque Deus tem o melhor para nós na terra. Não é só na eternidade. É já nesta terra. Amém? Em João 10, 27, e eu estou a terminar, diz assim. Jesus diz o seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, com isto eu quero dizer, meus irmãos, que a ovelha conhece a voz do pastor e segue sempre o pastor. Não é um dia não me apetece segui-lo, segue sempre o pastor. Com isto, deixem-me dizer o seguinte, há 3 vozes que vão falar conosco, amém, aqui na terra, 3 vozes. Uma delas é do satânico, provém do satânico. A outra, do mundo secular. E a terceira, do espírito. A voz satânica, para nós, os crentes, é fácil de detectar, pois ela sempre contradiz a palavra de Deus. Sempre. O que vem de Satanás, do diabo, não sei o quê, elas sempre vão contradizer a palavra de Deus. Jesus disse, o diabo tentou, ele usou a própria palavra de Deus, amém? O diabo usa a palavra de Deus, só que distorce a palavra de Deus. E o que é que Jesus respondeu sempre? Está escrito.
está escrito, e citou a escritura correta. Então, o diabo sempre distorce a palavra de Deus. Amém? A voz satânica distorce a palavra de Deus. A secular é mais difícil de detectar porque é muito subtil. Ela contradiz a natureza de Deus. Ela contradiz. O que é que o mundo diz sobre Deus? Que Deus criou o mundo diz não. Foi o Big Bang. Bum! Ou uma explosão e o mundo apareceu. Amém? É isso que o mundo diz. Contradizem. Amém? Contradiz a natureza de Deus. Então, a voz satânica falará e nós iremos dizer, não é bem assim, não é isso que a palavra de Deus diz. Então, esta é fácil de detectar. Mas nós aprendemos a resistir à voz secular quando sabemos qual é a verdadeira natureza de Deus, como Ele é, como Ele age, como Ele fala. E precisamos conhecer esse Deus pela palavra, porque Ele revela-se a si próprio pela palavra. Amém? E a terceira voz é a voz do Espírito. Então, volto a dizer, temos a voz satânica que contradiz a palavra, a secular que contradiz a natureza de Deus, e é do Espírito. Amém? Que se firma só em Deus, que fala a verdade. Amém? Essa voz, a voz do Espírito, amém? Se nascemos de novo, no momento que nascemos de novo, já começamos a ouvir essa voz do Espírito. No momento que nascemos de novo, já começamos a ouvir. Porque é o Espírito que fala em nossos corações para nós louvarmos e adorarmos a Deus. É o Espírito que vai falar aos nossos corações para nós orarmos. É o Espírito que vai falar aos nossos corações para nós irmos à igreja. É o Espírito que faz isso no nosso interior. Amém? Nós só precisamos de reconhecer essa voz, a voz do Espírito, a voz, amém, das vozes do mundo, porque a voz do Espírito é uma voz que vem do interior, vem do Espírito que foi recriado de novo, vem do nosso interior, amém? E não das vozes que ecoam à nossa volta. Notem que Jesus diz claramente que as suas ovelhas ouvem a sua voz. A pergunta será esta: será que eu posso ouvir a voz de Deus porque sou ovelha? Sou mesmo ovelha? Porque todo aquele que é ovelha, ouve. Conhece a voz. Vocês, não sei, eu quando estive em Israel, tive o prazer de estar lá eles levaram lá naqueles tours que eles fazem. Estava lá um pastor com as ovelhas e o pastor estava lá num canto e de repente ele só diz uma palavra. E a palavra até nem era uma palavra que se ouvia assim muito alto, não era assim muito estrondosa. Ele diz uma palavra, de repente a gente só vê as ovelhas todas, tudo a correr em direção a ele. Elas sabiam que aquela era a voz do dono e havia tantos turistas à volta. Ele falou e elas foram a correr atrás dele. Por isso é que Jesus, as cabras não, por isso é que Jesus nos chamou ovelhas, porque as ovelhas, a tendência da ovelha é ser obediente, a tendência da ovelha é ficar no seu pasto, não fugir do seu pasto, ficar no pasto que o pastor coloca. Amém? Não foge, não salta, não anda aí a vadear, como se costuma dizer. Mas entendem? A ovelha é obediente. Então, a pergunta é, sou eu a ovelha? Pertenço mesmo a Jesus? Se assim for, Ele falará comigo. Ele falará comigo e nós o seguiremos, porque Ele vai nos dar instruções e nós vamos seguir essas instruções e vamos ser bem-aventurados. Amém? Ele já está a falar conosco através desta palavra. Vocês pensam que é a palavra de uma pastora ou de um pastor? Não. A palavra é sempre de Deus. E Ele fala conosco através da palavra.
Ele fala conosco pela palavra, Ele fala conosco pelo Espírito Santo que agora habita em nós. O próprio Espírito, enquanto a palavra está pregada, a ser pregada, o Espírito está dentro de nós a dizer, olha, precisas mudar isto, olha, precisas fazer aquilo. Nós sentimos Ele a falar conosco, verdade ou não? Amém? O próprio Espírito que habita em nós fala conosco. Amém? Ele já está a falar conosco pela palavra, pelo seu Espírito que em nós habita. O que nós precisamos fazer é calar sempre as outras vozes, começando por aplicar os princípios que hoje aprendemos. Amém? Ou que temos vindo a aprender durante este ensino, de estar sintonizados com a voz de Deus. E assim nós iremos fluir com o Espírito Santo de Deus e a sua voz será audível para nós. Amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor.